Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Ferruzzi, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Princípios de Rede, aqui no Instituto Federal de São Paulo. A aula de hoje nós vamos ver sobre arquitetura de redes de computadores. Nessa aula nós vamos especificar os modelos de referência OSI, entender os objetivos e funções de cada camada que compõe esse modelo, caracterizar a arquitetura TCP/IP e comparar o TCP/IP com o OSI, ver suas diferenças e tudo mais. O objetivo dessa aula é apresentar os conceitos e a motivação que levou à criação desse padrão para a internet e também vai apresentar o modelo que foi criado, a finalidade e a arquitetura de rede de computadores. O modelo de referência OSI ele não determina uma arquitetura de rede em si, ele determina um padrão, um modelo que deve ser seguido para a construção da arquitetura de redes. E esse modelo ele é formado de uma forma de pilha, onde você tem camadas nessa pilha. E são camadas bem definidas, e tem os seguintes nomes. São a camada física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Cada camada tem o objetivo de abstrair complexidade das camadas inferiores e o objetivo de tratar alguma função também. Ou seja, a apresentação faz alguma coisa para ajudar a seção e a aplicação e assim por diante. Aqui vocês podem ver a pilha de camadas do modelo de referência OSI, onde a gente começa pela camada física, aí tem a enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. E por que é importante esse protocolo desse modelo, de referência OSI? Porque os dispositivos eles trabalham com funções específicas. Por exemplo, o hub, que ele funciona como um barramento, ele funciona usando protocolos e instruções da camada física, porque ele não tem uma complexidade tão grande. Ele só pega as mensagens e transmite para todo mundo. Enquanto que o switch, ele usa a camada de enlace, porque ele associa o endereço de IP ao endereço MAC, a placa de rede dos computadores e do IP. Ou seja, se eu recebo uma mensagem com o IP, eu pego minha tabela, dou uma olhada aqui na camada de enlace e vejo quem é o MAC address que é o destinatário. Então, através daqui de uma tabela de referência onde tem o IP e o MAC address, o switch consegue direcionar o pacote exatamente para quem é o destinatário e não precisa fazer um broadcast e jogar tudo na rede como o hub faz. A camada de rede ela é utilizada pelo roteador, por exemplo, porque além do roteador fazer essa função que o switch faz de entregar o pacote para quem é exatamente o destinatário, o roteador também sabe a melhor rota e ele conhece a melhor forma de entregar. Isso porque ele usa para isso só o IP e não o MAC address também. Então por isso ele, diferente do switch, ele não faz essa associação ele não usa a camada de enlace, ele usa a camada de rede. Bom, vamos descrever agora camada por camada, da física até a aplicação. A camada física ela fornece as características mecânicas, elétricas e funcionais para o funcionamento da rede, para a transmissão de bits, como está aqui dito pelo Soares. A camada física também permite a transmissão de bits de dados, de formas de sinais elétricos e ópticos, e formas de onda eletromagnética, ou seja, não tem correção de erros na transmissão, ele não sabe exatamente o que está transmitindo, ele só pega um sinal e envia, seja elétrico, seja óptico, ou seja uma onda eletromagnética. Essa é a função da camada física. A camada de enlace, por sua vez, ela tem a função de detectar e opcionalmente corrigir erros da transmissão da camada física. Ou seja, ela converte um sinal de transmissão não confiável para um canal confiável, usando e você pode também usar a camada de rede logo acima. Aliás, a camada de enlace pega e envia para a camada de rede logo acima.
E para conseguir um canal de transmissão confiável na camada de enlace, geralmente são usadas algumas técnicas de correção de erros, como para corrigir quadros de bits transmitidos e acabar detectando e corrigindo bits redundantes e outras coisas. Além de fazer a retransmissão também, caso precise, do quadro. Por exemplo, às vezes chega um quadro que ele está danificado e você pede a retransmissão ou faz a retransmissão e o receptor daí consegue pegar o quadro que estava faltando, trocar e colocar um quadro que não esteja danificado no lugar e montar assim a mensagem que você queria enviar pela rede. Além disso, a camada de enlace também fornece funções e um mecanismo de controle de fluxo. Ou seja, se você tem uma alta demanda, está tendo muita colisão de pacote, alguma coisa assim, quem se responsabiliza por esse gerenciamento, por não ter uma inundação de dados na rede, é a camada de enlace. A camada de rede ela serve para fornecer a camada de transporte, ou seja, a camada logo acima, um meio para transmitir os datagramas, ou seja, o meio para transmitir os pacotes contendo as mensagens. Os datagramas ou pacotes são unidades básicas de dados, é como um pequeno fragmento, um quadradinho com as informações que você precisa. E daí você tem, nesse datagrama, você tem as instruções de envio, para quem que é, da onde que está saindo, para quem que vai. E esses datagramas podem ser utilizados pelos roteadores. A camada de rede também fornece duas classes de serviço, que é a orientada à conexão e a não orientada à conexão. Orientada à conexão é quando você tem um transmissor e um receptor que estabelece uma comunicação e todos os pacotes transmitidos depois disso são pertencentes àquela transmissão. É uma transmissão que segue o mesmo caminho. É como se você fechasse uma chamada telefônica. Você precisa ligar para um telefone, ele atende, e aí a partir do atendimento, do alô de cada lado, confirmando que está ouvindo, você estabelece uma conexão e depois começa a falar. Essa é uma conexão orientada a circuitos. E ela funciona dessa forma, estabelecendo uma ligação, uma conexão. E também tem a não orientada à conexão, que é quando o datagrama é enviado sem estabelecimento nenhum de conexão e você tem um cabeçalho naquela informação que identifica o endereço do transmissor e o endereço do destinatário. Então, os nós intermediários, como os roteadores, eles se encarregam por saber para onde vai, por estabelecer a rota, e não precisa de fato estabelecer uma conexão, é só enviar que o roteador se vira com a partir do cabeçalho do datagrama. A camada de transporte, a camada que fica logo acima da camada de rede, permite que os dados trafeguem num circuito virtual, ou seja, essa camada de transporte que é responsável pelo envio dos datagramas, na transferência fim a fim, de máquina de origem, máquina de destino, além de também ter uma parte de controle de fluxo. Acho que eu pulei aqui uma parte, mas também na camada de transporte é onde você vai encontrar os protocolos TCP e UDP. Eu acho que eu coloquei isso lá na parte de TCP/IP, mas no modelo de referência OSI também fica aqui. E a gente vai ver isso daqui a pouco. A camada de seção é que possui mecanismos que permite oferecer da camada de transporte para a camada de apresentação, que é logo acima, o gerenciamento de token, controle de diálogo, gerenciamento de atividades. A camada de sessão é uma camada não muito grande, que ela serve para estabelecer o fluxo de troca de funções, de dados, etc.
Aqui, no caso, tem como uma das principais funções deles o gerenciamento de token. O token, que é necessário por algumas aplicações quando a troca de informações half duplex, ou seja, quando você precisa enviar uma informação, esperar e depois receber, não full duplex. E esse gerenciamento de token ele serve para você identificar quem é que está transmitindo, quem é que vai receber. E o controle de diálogo e gerenciamento de atividades também faz parte da camada de sessão. O controle de diálogo usa o conceito de ponto de sincronização, quando tem uma conexão para transferência de dados e a aplicação é interrompida por um erro, por exemplo. A transferência pode ser restabelecida a partir de onde tinha parado, graças ao controle da caixa de diálogo. O conceito de atividade permite que as aplicações e serviços oferecidos coordenem partes constituintes para transferência de dados. Cada atividade possui um conjunto de dados que pode ser trocado entre o serviço e origem na aplicação e destino, aliás, do serviço de origem e na aplicação de destino. E essa atividade, uma vez que ela é suspensa, ela pode ser reordenada e retomada também. A camada de apresentação cuida da formatação dos dados, da transformação, compressão, criptografia, ou seja, para que serve? Quando você tem, por exemplo, dados escritos usando caracteres diferentes, por exemplo, ASCII2 ou algum outro tipo, quem faz essa conversão desses dados para que eles sejam legíveis para a gente é a camada de apresentação. Camadas que, aliás, é ela que cuida dessa formatação de caracteres para a gente. E por fim, a camada de aplicação, que ela serve os aplicativos propriamente ditos. Ou seja, aqui que você vai ter o protocolo SSH, aqui que você vai ter o protocolo de SMTP, que é o protocolo de envio de e-mail, o protocolo de FTP, que é para transferência de arquivos, e essas aplicações que oferecem recursos aos usuários. As principais funções do modelo OSI na aplicação são funções para aplicações de usuários. Bom, aqui eu estou me repetindo, mas é porque eu coloquei esse resumo para vocês aqui. A partir desses slides, vocês vão ter as principais funções das camadas do modelo OSI, ou seja, aplicação, apresentação, sessão e tudo mais, só que aqui com um pequeno resumo do que cada camada faz. Camada de transporte, camada de rede, enlace, detecção e correção de erros e física. Eu coloquei esse resumo para vocês para ficar mais fácil de estudar. Vamos supor então que eu tenho uma mensagem para enviar do computador A ao computador B. Vamos supor que seja uma mensagem, um SSH, por exemplo. O SSH, que é o acesso remoto que vocês fazem na aula de administração de sistemas operacionais, ele é feito a partir da camada de aplicação. Aí ele passa pela apresentação, sessão, transporte, rede, enlace. E daí o datagrama é enviado pela camada física. Ele é estabelecido, né, uma conexão, por exemplo, entre você e o servidor. Você envia o pacote, o transmissor pega aquele pacote. Aí ele vai pegar o datagrama, ver se tem erro no enlace, passar pela camada de rede, transporte, sessão, apresentação para corrigir as letras e deixar a mensagem entendível e pronto, passa para o SSH do servidor. Aí o SSH cliente se comunica com o SSH do servidor e retorna também, faz o mesmo caminho. E a partir desse modelo de referência OSI foi criado o modelo de referência TCP/IP, que ele é mais simplificado do que o OSI porque ele tem só 4 camadas: aplicação, transporte, internet e rede. A camada de internet aqui você pode interpretar como uma camada de rede, tá? É que na bibliografia fala às vezes internet, às vezes rede, depende muito do autor. E existe uma semelhança entre esses dois protocolos e a gente vai ver uma comparação logo mais aqui.
como vocês podem ver, o que eu falei, né, a camada de internet da TCP/IP é a camada de rede do modelo OSI, então dependendo do autor, ele vai colocar rede ou internet aqui. A camada de interface de redes, ele junta o enlace físico, que usa o protocolo Ethernet, e aqui vão estar MAC address também. Aqui na camada de transporte estão os protocolos TCP e UDP, que eu disse agora há pouco, que eu achei que estava no slide do protocolo OSI, mas não, vai estar aqui para frente nos slides do protocolo TCP/IP. Aqui você tem no modelo de TCP/IP, você tem a camada de aplicação, englobando sessão, apresentação e aplicação do modelo OSI. Entretanto, todos os principais protocolos que a gente usa estão aqui na camada de aplicação, que é o HTTP para acesso a link, www, por exemplo, acesso à internet, o DNS, que converte IPs em nomes. Então, a partir desse serviço de transformação de nomes, que você vai ver, por exemplo, o UOL.com.br, você pode acessar ele ao invés de digitar o IP do servidor UOL. O SSH, que serve para acesso remoto, o FTP, que serve para transferência de arquivos, o SNMP para gerenciamento de rede, o SMTP para envio de e-mail e o IMAP e o POP3 para recebimento de e-mail, um com cópia e o outro não. E essas são as funcionalidades da camada, de cada camada do protocolo OSI, do protocolo TCP/IP. A camada de rede, ela tem como objetivo conectar o dispositivo de rede usando a forma física. É igual a gente viu a parte física do protocolo OSI, só que no caso da TCP/IP, ele faz a correção de erro também nessa interface. A camada de internet, que tem o objetivo de enviar pacotes e fazer a gestão deles, né, garantir que os pacotes cheguem até seu destino, além de especificar o formato também, usando protocolos, os padrões para envio do datagrama na rede. A camada de transporte, que possui a mesma função da camada de transporte da camada de referência do modelo de referência OSI. Ele usa para isso dois protocolos principais, que são o TCP e o UDP, que são os principais protocolos do TCP/IP e do modelo de referência OSI. E uma coisa que eu ia dizer a vocês. O modelo de referência OSI, ele é só um modelo de referência. Na nossa rede, a gente tem o protocolo TCP/IP. Ele que é a implementação que a gente usa no nosso dia a dia. Quem usa o TCP e o UDP é o protocolo TCP/IP. Esse é o nome, tá? Protocolo TCP/IP. Mas ele usa protocolos TCP e protocolos IP, que são diferentes. Existe uma diferença entre o TCP e o UDP. O TCP, o Transfer Control Protocol, ele é um protocolo de transmissão confiável. Por quê? Porque ele garante a entrega das mensagens aos computadores. E o que ele faz para estabelecer essa confiabilidade? Ele faz um movimento chamado handshake, que é aperto de mão em inglês. Que ele faz o seguinte, ele tem o computador que vai enviar a mensagem e o computador de destino. Então ele envia uma mensagem como se fosse um alô da ligação, recebe o alô de volta e estabelece a conexão. Então ele fica enviando pacotes e checando se o receptor recebeu aquele pacote certinho. Por outro lado, o UDP, que é um protocolo que não tem confirmação, ele é mais usado para transferência de dados que não tem tanto problema você perder ele no meio do caminho, ou seja, pode ser principalmente para chamada de vídeo, para chamada de som. Você usa normalmente esse protocolo aqui, o UDP, porque é melhor você ouvir um pouco cortado do que ter a
a ligação lenta, por exemplo. Você fala alô, 3, 4, 5 segundos depois você recebe alô, tá me ouvindo de volta? Esse seria o TCP. E o UDP não tem isso, ele é muito rápido. Então você recebe um alô, aí outro cara fala oh, e pronto, você já recebe, já está estabelecido que vocês se ouviram, mas teve algum corte aí no meio. E normalmente o UDP ele é mais rápido também, porque ele não precisa dessa confirmação da entrega de pacotes. Porque o UDP você envia o pacote e espera a confirmação. O UDP não, ele só envia, se receber, muito que bem, se não receber, muito que bem também. Por fim, temos a camada de aplicação do TCP/IP, que ele tem o objetivo de realizar a comunicação entre os aplicativos e protocolos, e esse é a camada que a gente vai mais usar indiferente do que você esteja fazendo na internet, porque é aqui que estão os protocolos de comunicação que a gente usa, seja o SSH, o FTP, o HTTP, o SMTP, que eu já expliquei ali para frente para que servia cada um, mas está aqui de novo listado para vocês. Bom, concluindo a aula de hoje, a gente viu o modelo de referência OSI, a gente tinha como objetivo entender as funções da camada de do modelo de referência OSI e do modelo da arquitetura TCP/IP. O TCP/IP ele é uma arquitetura de rede e a camada OSI ele é um modelo de referência para a construção da arquitetura. Então também a gente viu como que é a especificação da arquitetura TCP/IP e as diferenças entre eles. Bom, qualquer dúvida vocês podem tirar comigo no atendimento. E até a próxima aula, pessoal.